patrimônio está te enriquecendo? Meu nome é Gabriela Arteaga, esse é o Financeiramente Possível e no vídeo de hoje iremos falar sobre ativos, passivos, patrimônio e afinal, será que de fato o seu patrimônio hoje está te fazendo mais rico? Então, primeiro de tudo, vou trazer para vocês aqui uma definição do que é ativo, do que é passivo. Vale lembrar que a definição que nós vamos utilizar para fins desse vídeo são as definições no sentido financeiro, não as definições no sentido contábil, né? Porque vai ter uma diferença aí. Então, primeiro, o ativo é tudo aquilo que vai te gerar dinheiro. Então, por exemplo, você tem dinheiro investido em alguma ação, em algum título, e tá lá trabalhando para você aquele dinheiro. Então, vai te gerar um retorno. Outro exemplo também, assim, mais dentro do dia a dia da maioria dos brasileiros, é o imóvel que você usa para fins de locação. Então, se você tem um imóvel que você aluga para outra pessoa e você está recebendo aluguéis desse imóvel, então também aí já é um ativo, né? Esse bem que você tem, que você utiliza para alocação. E o que seria passivo? Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, a sua casa é um passivo, porque pensa comigo, você apenas está gastando dinheiro para pagar luz, pagar conta de condomínio, fazer a manutenção na casa, então você está sempre tirando dinheiro do seu bolso para manter a casa. O carro próprio também é um passivo, porque também só tem gastos. Entretanto, o carro próprio ele pode ser utilizado como ativo se ele te der uma renda. Então, supondo, para quem trabalha com Uber ou com táxi, geralmente utiliza o carro, óbvio, como meio de trabalho. Então, sem o carro você não consegue trabalhar. Então, nessa situação, o carro seria um ativo, o carro pessoal. Mesmo vale também para quem às vezes é representante comercial, corretor de imóveis, que precisa de um veículo para executar o seu trabalho. Então, por exemplo, se você precisa visitar clientes, precisa fazer esse transporte via carro, então o seu carro aí é um ativo, tudo bem? Então, sempre avalie qual que é a sua realidade no momento e para que você vai utilizar aquele bem. E por que nós estamos falando tudo isso? No nosso país, é bem comum as pessoas falarem, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu consegui atingir. E às vezes assim, claro, gente, a gente tem sonhos. Então, se o seu sonho é ter a sua casa própria, ter o seu carro, isso é excelente. Então, a ideia aqui do vídeo não é, de forma alguma, tirar os seus sonhos, mas é entender que, do ponto de vista financeiro, um sonho não necessariamente ele vai te trazer retorno financeiro, né? Então, isso aí já tá esclarecido. Então, de fato, ter a sua casa própria não é um investimento. Como eu falei, você pode ter um apego emocional, você pode ter um sonho, tudo bem, né? Mas não é um investimento. E por que não é investimento? Porque não vai te trazer nenhum retorno financeiro. Mas você fala assim pra mim, mas eu comprei um lote por 200 mil reais no lugar X. Hoje eu construí a minha casa e ela tá valendo, não sei, 800 mil. Então, supondo aí que você gastou 200 mil para construir a casa, mais 200 mil no lote, 400 mil reais. E hoje, seu terreno, né, o seu imóvel vale 800 mil. Aí você fala para mim, mas duplicou. Mas se você não for utilizar essa casa para vender, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida essa valorização do seu patrimônio. Então, consegue entender que às vezes a gente tem que ter esse olhar um pouco mais crítico, né? Então, como eu tô falando aqui, isso é do ponto de vista financeiro. Então, o imóvel, para finalidade de moradia, ele não é um investimento porque a probabilidade de você vender, ele é baixíssima. Mas, ao contrário, você compra um terreno, constrói uma casa e vende. Então, você comprou por 200, gastou 200 mil para construir a casa e consegue vender por 800, por exemplo, e você teve um lucro aí de 400 mil. Então, 400 mil você usou como custo e mais 400 mil você tirou como lucro. Aí sim é um investimento. Então é sempre bom a gente pensar assim, será que de fato o que você está adquirindo hoje para o seu patrimônio vai te trazer mais renda? Vai aumentar a sua qualidade de vida? Por que eu tô falando isso também, né? Então o segundo ponto aqui que a gente vai tratar. Em caso de desemprego, pensa comigo. Se hoje você ficar desempregado, você pode ter uma casa, um carro, mas e aí? Se você não tiver uma reserva de emergência, se você não tiver nenhum dinheiro aplicado, se você não tiver nenhum bem que possa te gerar ganhos, o que você vai fazer? Você realmente vai passar por uma situação difícil. E dependendo do cenário, pode chegar uma situação que você vai precisar vender os bens que você tem hoje. Então, essa
de fato, né, é a pergunta do vídeo. E aí, será que de fato hoje o seu patrimônio está te tornando uma pessoa mais rica ou não? Então, vale a pena, como assim, atividade aí do vídeo de hoje, você analisar tudo que você tem na sua vida e ver o que são ativos, o que são passivos e se existem possibilidades de você transformar os seus passivos em ativos. Então, vou te dar um exemplo aqui real para vocês. Um cliente lá da imobiliária, ele tinha uma casa, ela estava literalmente fechada, né? Assim, um pouco mais de um ano, simplesmente fechada. E aí, ele colocou para locação. E o que acontece? Automaticamente, um bem, que era só um passivo na vida dele, ele transformou em um ativo. Então, colocou para locação. Às vezes, não é o seu caso, né? Às vezes você não tem um imóvel parado. Mas você pode pensar em formas com que você pode adquirir mais dinheiro por meio do que você já tem hoje. Então, outro exemplo também. Imagina, hoje você tem uma casa que você usa exclusivamente para fins de moradia. E você resolve abrir um negócio dentro do ambiente da sua casa, de forma com que você não tenha gastos extras, né, para abrir um negócio próprio, às vezes vender produtos de beleza, ou seja, o que for que você for vender. E aí você já consegue transformar aquilo em uma renda. Então a sua casa consegue te gerar uma renda, às vezes para mostrar o espaço para o seu cliente, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um espaço de costura, ou então às vezes você tem um ateliê de moda, né, que você mostra, então a pessoa vai, tem que visitar, tem que experimentar a roupa. Então é sempre bom a gente pensar em como nós podemos maximizar cada vez mais os nossos lucros e, de fato, transformar o nosso patrimônio para que ele nos gere cada dia mais riquezas. E como você pode fazer isso é transformando os seus passivos em ativos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, compartilhem e me sigam para mais dicas. Até a próxima!